abrir mesmo o coração. Ela se automutilava com uma tesoura. E uma vez eu abri o guarda-roupa dela e eu vi essa tesoura. Aí eu acho que eu já tinha uns 10 anos de idade. E eu peguei essa tesoura e eu escondi essa tesoura, pensando assim, ela não vai fazer isso mais. Se eu esconder, ela não vai fazer isso mais. E aí eu escondi essa tesoura e a gente brigou por causa disso. Ela falou, ela queria a tesoura de volta. Eu falei assim, não, eu não vou te entregar essa tesoura. Você não vai mais fazer isso. Isso não vai acontecer de novo. E não entreguei para ela. Mas aí é complicado, né? Ela encontrava outro jeito e tudo mais. E aí apertou mais ainda, porque ela começou a sair de noite e não falava nada para ninguém. Ela só me mandava mensagem falando, eu tô bem, eu vou ficar bem. Mas dentro de mim, eu não acreditava nas palavras dela nunca. Então ela saía, ia andar, e eu ficava, meu Deus, cadê minha mãe, cara? Será que ela tá fazendo alguma coisa? E eu tinha aquela sensação de não posso fazer nada por ela. Eu tinha a sensação de inutilidade. Eu queria fazer alguma coisa por ela, mas eu tinha essa sensação. Eu não consigo ajudá-la. E eu precisava ser abraçada. Porque tudo aconteceu num período decisivo da nossa vida, que é o período que a gente está começando a ficar, tipo, pré-adolescente, formando a identidade e tudo mais. E eu não formei a identidade durante esse período. Eu não me conhecia, eu não me reconhecia, eu me olhava no espelho. Então, a minha identidade ela era completamente confusa. Eu não sabia quem eu era, porque os meus olhos só estavam em ver a minha família bem, ou ver a minha casa melhorar, não em mim. Então, eu me deixei de escanteio. E aí, quando ela foi para a igreja e eu realmente acreditei que ela ia melhorar, e eu estava realmente com esperança, porque ela estava realmente mudando. E aí aconteceu essa coisa pessoal. E ela saiu da igreja. E como eu disse, eu não via Deus como um pai, eu via ele muito distante. Tipo assim, nunca tinha aprendido a orar ou falar com Deus ou qualquer coisa. Mas aconteceu uma coisa sinistra. Porque eu realmente, quando eu vi que ela estava indo para a igreja, estava vindo para a igreja e estava mudando, estava melhorando, começou a deixar os remédios. Dessa vez eu estava com uma sensação diferente. Como eu disse, eu tinha sensação, eu lembro das sensações que eu tinha. E dessa vez eu estava com sensação diferente dentro de mim. Eu estava falando assim, não, dessa vez realmente vai, porque o negócio é diferente. E aí ela teve esse negócio pessoal e saiu da igreja. E aí aconteceu uma coisa sinistra. Eu lembro da cena e tudo direitinho. A gente morava em um predinho na época. E aí, o meu quarto tinha uma janela que mostrava, tipo, o céu e a cidade. E a criação de Deus sempre foi uma coisa que falou muito comigo. Porque eu sempre olhei para a criação de Deus pensando assim, Deus está cuidando da criação e mais ainda Ele está cuidando de mim. E aí, eu olhei e eu refleti na criação. E aí, eu já estava, tipo, tudo demais. Eu já não sabia mais conter. Eu precisava, de alguma forma, sabe, tirar tudo que estava dentro de mim, porque estava me sufocando. Eu, assim, com certeza, eu já estava com depressão nesse nível. Já tinha desenvolvido uma depressão e tudo mais. Já não tinha mais expectativa de melhora, não tinha esperança, alegria, nem nada. Minha identidade toda bagunçada, sem saber quem eu era. E aí, eu precisava, de alguma forma, colocar isso pra fora. E eu lembro que sem brincadeira, fui mexer no YouTube, pesquisar a única música de louvor que eu sabia, que era Como Usar Que. Essa todo mundo sabe, né, Fê? Era a única mundialmente que eu conhecia. famosa. Era a única que eu conhecia. Essa é relíquia, né? Sim. Era a única que eu conhecia, eu fui pesquisar ela. Só que o YouTube me recomendou aquela música Vai Valer a Pena. É uma das músicas que marca a minha conversão. Na verdade, Jesus te recomendou, né? Exato. Canta ela aí Esse pra nós, ponto. Robertinho, Não, vai eu lá. não canto. Você sabe quando eu canto. Leozinho Não sabe ela. Não faz isso, não. Leozinho. É boa, você é doido. Vai, canta. Eu vou começar Canta aí. a Nós vai colocar ela no Ministério do Louvor. olha. Ai, meu Deus, não. Se colocar no Ministério do Louvor, eu não. Ia incentivar aqui os nossos líderes. Ah, me pô. Não, vocês não vão querer, não. Confia. Mas aí, literalmente, Jesus me recomendou essa música. Não pesquisei, apareceu no YouTube e eu comecei a meditar na letra dessa música. E eu senti Jesus, como se Jesus estivesse cantando isso pra mim. É uma letra muito forte, né? A letra é muito forte. Tipo, não compreendo os seus caminhos,
mas te darei a minha Mas canção. olha o tanto E que é a questão do vai engraçado. valer a pena. Olha o tanto que é engraçado. A gente às vezes fica esperando uma voz audível de Deus falando assim, Mas ó, ele usa isso- coisas. ele usa coisas, detalhes que, Sim. por exemplo, sim, pode fazer diferença Sim. na medida da nossa vida, né? Sim. Aí eu comecei a ouvir esse louvor, vai valer a pena, e toda a letra, vocês conhecem a letra, batia com o que eu estava passando no momento. Então eu ouvia Jesus falando comigo, vai valer a pena. Você não está compreendendo, mas no final vai valer a pena. Que top, cara. E eu sentia ele falando comigo, e aí eu desabei. Parece que eu chorei tudo que eu acumulei durante 3 anos. Eu desabei. Cara, sabe quando você chora tanto que seu olho até ele fica fechado, essa cabeça doendo? Eu chorei muito e fiz uma oração. Não sabia orar e nem sei como é que saiu essa oração. A oração, ela é uma conversa, né? Uma conversa. Conversa Exato. com Deus, é. Exato. Se você E aí, fala sincero pra Jesus, já é... Exato. Escuta. Ele já ouve. E aí eu fiz uma oração sincera para Jesus. Eu peguei, não sabia não, eu conversei mesmo. Eu falei assim, eu era um pouco cética por causa de tudo que estava acontecendo, né? Mas aí depois desse louvor, depois de eu sentir Jesus me abraçando através dessa canção, eu olhei assim para o céu e eu falei assim, Deus, essa parte para mim é incrível. Eu lembro de virar, olhei para o céu e falei assim, Deus, se o Senhor realmente existe, eu quero que o Senhor mude a minha história, a da minha família, e que você cure a minha mãe. Glória a Deus. Sinistro. Parece que ele estava só esperando eu pedir para ele. Ele estava esperando eu pedir para ele. Certo. Instantaneamente, minha mãe voltou para a igreja e ficou. Foi curada. Mas Literalmente. aí, no caso, vinha só sua mãe. Depois Só desse ela. processo. Não, eu não vi, não. Ixa! Minha história é longa. Mas desse dia foi bem antes de eu ter contato com sei lá, antes de eu me envolver no ministério da Igreja Sei. Católica. Antes de eu ter qualquer contato. Aham. Eu lembro dessa oração. Eu falei, Deus, se você realmente existe, eu quero que você mude a minha história e você traga vida para minha família de novo. E a minha mãe me conta que, bem atrelado, bem perto dessa oração que eu fiz, ela me conta que ela... porque tudo ela fazia escondido pra gente não ver, né? Ela me lembra que ela entrou dentro do banheiro e ela começou a chorar muito dentro do banheiro. E ela fala que o Espírito Santo tocou ela ali dentro e ela orou. E, tipo, o Espírito Santo realmente gritando dentro do coração dela, e ela também fez uma oração. Ela falou assim, eu vou ser curada, eu vou sair disso. Eu vou sair dessa depressão pelos meus filhos, porque os meus filhos precisam de mim. Então, o Espírito Santo vai me dar força, toda a força que eu preciso para sair disso. E ela orou ousadamente. Ela foi tomada pelo Espírito Santo ali. Glória a Deus. É minha mãe. Se você vê ela, você não dá nunca que isso tudo aconteceu. Nunca. Ela é a mesma pessoa que eu conheci quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade. Parece que não aconteceu nada. E geralmente, quando tem um quadro tão complicado, tão difícil assim, a pessoa fica com sequela. Apresenta sequela, né? Apresenta, ainda mais por causa das medicação pesada. Minha mãe é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ela se empenha no trabalho dela, Glória a Deus. luta, e é completamente saudável. Glória a Então, Deus. se isso não for um milagre, meu amigo, eu não sei mais o que é. Não sei. Verdade. Então, atrelada à minha oração, isso aconteceu. Ela veio para a igreja, afirmou, virou crente, irmãzinha do coque. Falava na minha cabeça, vamos para a igreja. Simbora. Vamos para a igreja, menina. Não fui, não.